Meu nome é Mariana Joffre, eu sou professora da Universidade do Estado de Santa Catarina e eu fui convidada a falar sobre para que serve a história. É uma pergunta bastante pertinente nesse momento que nós estamos vivendo. A história normalmente é uma área relegada a um segundo plano na sociedade brasileira. Nenhum pai ou mãe deseja que seu filho seja historiador, como tem essa profissão. Aliás, nós estamos lutando bastante para que a profissão seja reconhecida pela sociedade brasileira e regulamentada. No entanto, nós vemos que alguns grupos conservadores têm tomado a história como alvo das suas campanhas de difamação. E aqui eu me refiro em especial àquele grupo do Escola Sem Partido. E aí eu pergunto, que história que esse grupo quer que seja contada nas escolas? Aquela história antiga, do século XIX. A história que foi constituída quando o campo se formava como um campo científico, que tem a ver com aquele período de formação dos Estados Nacionais. Então é uma história tradicional, que pensa os grandes momentos memoráveis, os heróis nacionais, que normalmente são homens, são brancos e são das elites. Então essa é uma primeira função da história, ela projeta um espelho que a sociedade tem de si mesma. Essa história pode ser assim, tradicional, pode ser uma história das elites ou ela pode ser uma história inclusiva, plural, crítica. E nesse sentido, ela também tem essa função de ajudar, de estimular a criação de determinadas identidades. Por exemplo, quando um grupo marginalizado, vamos pensar numa sociedade, numa comunidade quilombola, um grupo marginalizado tem a sua história contada, tem a sua história reconhecida, estudada, pesquisada, ele é capaz de se ver na sua trajetória, se ver inscrito no tempo, com os seus sofrimentos, com os seus atores sociais, mas também com as suas lutas e com as suas conquistas. Então isso ajuda bastante a formar a autoestima desse grupo e a que ele se reconheça como um grupo legítimo dentro da sociedade. Então, nós temos essa outra função da história. Além disso, nós podemos pensar na história como aquela possibilidade, aquela ciência que vai permitir ver o presente não como uma espécie de um retrato ou um destino, mas ver como um processo. Isso faz com que isso nos estimula a desnaturalizar o que nós hoje consideramos como dado. Quando nós pensamos a história, o nosso presente como resultado de um processo, nós consideramos que nós chegamos aqui através de uma série de disputas, de projetos conflitivos e nos quais alguns foram vitoriosos e outros foram derrotados. Então, recuperar, estudar e analisar esses projetos derrotados também nos ajuda a criar ferramentas para pensar o presente. Não só porque nós compreendemos melhor como nós chegamos aqui, mas também porque nós podemos pensar em como transformar o presente a partir de projetos que já foram também pensados no passado. Claro, sempre reatualizando, sempre analisando esses projetos à luz do que nós pensamos hoje. A outra questão importante em relação à história é pensar, portanto, esse presente nosso dentro de uma densidade histórica maior. Então, nós estamos aí com um certo recuo temporal. Nós estamos aí diariamente mergulhados em notícias, uma avalanche de dados e informações que nos chegam todos os dias. E estudar a história significa fazer uma pausa, conseguir um certo recuo e pensar como o nosso presente se inscreve no tempo, o que do nosso presente é formado de fenômenos passados, o que de fato é ruptura, é novidade, o que é continuidade de outras coisas. Então, que nós consigamos entender melhor e refletir melhor sobre esse nosso presente, até para transformá-lo. E aí nós chegamos na definição que é a minha predileta da história, que é a que faz o historiador inglês Eric Hobsbawm. A história, a função da história é lembrar à sociedade aquilo que ela deseja esquecer. Isso significa que a história tem essa capacidade crítica de identificar o que a sociedade atual
está tentando relegar para um segundo plano, está tentando relegar para suas margens e conseguir, a partir dessas características, desses ângulos que estão aí meio escondidos, que estão meio secundarizados, pensar ferramentas de transformação da nossa sociedade. E é por isso que esses grupos conservadores têm a história como alvo, porque ela tem uma potência transformadora.